paz do Senhor, povo santo de Deus. Que bom que Deus nos permitiu mais uma vez estarmos aqui para compartilharmos vida, para compartilharmos a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, muito bem-vindo. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha e chama os irmãos em Cristo para cá. Para você que sempre esteve aqui, muito obrigado pela sua perseverança, pela sua atenção. Então, não perde tempo. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Nós estamos estudando esse livro, tá? Você que chegou agora. O Apocalipse, ele tem 22 capítulos. Nós estamos no capítulo 17, para a glória de Deus. E nós estaremos hoje compartilhando sobre ele. Então, pega a sua Bíblia, abre aí, tá? No capítulo 17. E iniciaremos no versículo 1. Diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Gente, eu li os 2 versículos porque um completa o outro. João diz que o anjo apareceu, um daqueles 7 anjos que derramaram a taça da ira de Deus sobre a terra, eles foram um daqueles que Deus usou. Então, um daqueles anjos apareceu e fez um convite a João, né, para fazer um tour espiritual. O que esse anjo ele veio fazer? Qual era o propósito? Ele disse: eu vim mostrar a você a condenação da grande prostituta. A prostituta aqui não é o que nós denominamos prostituta. Essa palavra aqui nesse versículo, ela vem com o sentido de idolatria, sabe? A idolatria para Deus também é um pecado de prostituição. Então, nós somos a noiva de Cristo. Quando nós nos relacionamos com outro ensino, com outros deuses, aquilo para Deus é uma prostituição. Porque está escrito já na Bíblia, não haverá, né, para ti outro Deus além de mim. Então, para Deus, a idolatria é um pecado de prostituição. E ele fala aqui que há, né, um sistema idólatra que está influenciando as nações. As muitas águas significa isso. E o próprio capítulo vai falar para nós lá na frente. Então, há um sistema religioso operando que está influenciando as pessoas aqui embaixo, mas que há um dia reservado para a condenação desse sistema, né, deste império religioso. É sobre isso que João está dizendo: olha, venha que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Lembramos que isso em um arrebatamento de espírito, numa visão, porque João ele está tendo essas revelações na ilha de Patmos. É isso que ele fala, que estando eu na ilha de Patmos, né, então é de lá que ele recebe essas visões, tá? Então vamos mais. Que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, com o ensino da idolatria, né? O vinho aqui, ele significa isso, um falso ensino, uma deturbação da palavra de Deus, do ensino de Jesus Cristo. E diz no verso 3, veja agora: e levou-me em espírito a um deserto. Tá vendo? João, ele não foi fisicamente, ele se levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, e estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem é essa besta? A besta é o anticristo. Lembra que ele vai surgir no período da grande tribulação? Então, esse sistema religioso, ele estava operando junto com a besta, por isso que ele estava sentado acima dela, estava sentado sobre ela, né? E essa besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, que, tá, segura aí, o anjo também vai explicar isso a João, e nós vamos esperar, aguenta aí, tá, com ansiedade, porque nós vamos chegar nisso, tá? Eu não vou falar agora para não adiantar o capítulo, vamos lá. João viu uma mulher, que é a grande prostituta, né? Essa mulher não é literal, como eu disse, é um sistema religioso. Ela estava assentada sobre a besta, sobre o anticristo,
sobre o filho da perdição, e ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Gente, se essa imagem que nós mostramos aí é meramente ilustrativa, imagina você ver isso, sabe, de maneira real, assim, ao vivo, tá? Sem ser uma ilustração. Eu imagino que é uma cena muito chocante. E diz mais: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja que essa mulher, esse sistema, não era alguém, vamos dizer assim, desprovido, né, de dinheiro, de poder, de riqueza. Não. O anjo mostra para João e para nós que ele tem um poder econômico. Aquela mulher, ela estava vestida, né, de púrpura, de joias, de pérolas. Então, tudo isso indicando o quê? Riquezas, né? Ainda hoje significa isso para nós. E ele diz mais, que na testa dela estava escrito Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Levando para nós a ideia, a mãe das prostituições, quer dizer, a origem, né? É ela que influencia, ela trouxe a idolatria, esse sistema. Você compreende isso? É sobre isso que o anjo está falando. Eu sei que é muito difícil você compreender essa visão, mas foca nisso que a gente falou até agora. Uma mulher sentada sobre uma besta, né? E toda adornada de joias preciosas, tá? A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vai colocando todas essas características aí na sua mente, tá? Imagina isso aí. A figura vai ajudar muito aqui, tá? Então, foca nisso. Aí você tá dizendo assim, nossa, não tô conseguindo, não tô entendendo. Então, não tem problema. Aconteceu a mesma coisa com João. Uma nova informação a respeito desse sistema religioso, dessa mulher. Ele diz, olha, ela estava embriagada, né, com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus Cristo. Então, veja que esse sistema religioso não era amigo de Deus, tá? Ele massacrava, ele matava. Ele estava embriagado com sangue. Com sangue. Então, veja que esse sistema religioso, ele se opõe a Deus. Não é à toa que ele está sentado em cima da besta, o anticristo, que ele se levanta contra tudo, né? Contra todo ensino, contra tudo que se diz respeito a Deus. Então, essa mulher, ela estava ali trabalhando junto com o anticristo, esse sistema religioso, né? Nós sabemos que não é uma mulher literalmente falando. Então, essa mulher, esse sistema religioso, ela estava embriagada do sangue dos santos, né? Resultado da perseguição, né? Cheio de abominações, a Bíblia fala que são insultos. Então, e João, quando vê essa situação, ele fica espantado. Diga aí, uma situação dessa. Nós ficamos assim, quando nós começamos a ler até aí o livro de Apocalipse nesse capítulo, nós ficamos assim, nossa, o que é isso? Que coisa estranha, que negócio chocante, que cena chocante, né? Imagina João que estava lá, né, ao vivo. E aí o que acontece? O anjo vai e pergunta, né, diz assim, por que você está espantado? Por que você está admirado? Eu vou explicar para você tudo que você viu até agora. E nós agora vamos também receber essa explicação, tá? E diz assim, e o anjo disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou dizer para você, João, vou explicar para você essa visão. Esse texto, gente, ele mesmo se explica. E agora vamos lá. E ele diz, a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. E o anjo está falando de um sistema, de o ressurgimento de algo forte, e que vai trazer espanto. Nossa, voltou. Entendeu?
algo que vai trazer esse espanto também para as pessoas. E diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As 7 cabeças são autoridades, né? São líderes governamentais que vão estar ali, né? Cooperando juntos, como eu falei, com a besta. Esse sistema religioso, gente, ele vai estar operando de maneira muito forte, influenciando mesmo autoridades, as pessoas, como a Bíblia mesmo fala, nós lemos agora, embebedando o povo com o vinho da sua prostituição, com a sua idolatria, contaminando, sabe? É sobre isso que o anjo está falando aí para João. Gente, vocês estão me acompanhando? Eu sei que é complexo, mas é possível, porque se Deus deixou escrito, gente, é porque nós podemos e somos capazes de compreender, tá? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia foi escrita para nós. Louvado seja Deus. E diz mais, olha a explicação aí. Verso 11. A besta que era e já não é ela também o 8º. E é o dos 7 e vai à perdição. Eu estou falando do anticristo. Estamos falando aqui de um ressurgimento, né? E alguém que volta mais forte, diz, olha, ela foi, não é, no tempo de João, mas vai se levantar. Mas por pouco tempo. Porque apesar de tudo, gente, de todo o caos, de tudo que vai estar acontecendo no período da grande tribulação, até as coisas do anticristo que ele vai fazer, matar os santos, então tudo é com permissão de Deus, tudo está no controle de Deus. Deus, ele é soberano a tudo e a todos. E o anticristo só vai até onde o Senhor permite ir. Também essa prostituta. Todos só vão até o limite que Deus coloca. Entende? E ele diz aqui que ele vai durar pouco tempo, mostrando para você que terá um fim. Vamos para o versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, tempo determinado também, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses 10 chifres não é à toa que está aparecendo aí na cabeça da besta. Eles serão o quê? Autoridades governamentais que estarão operando junto com o anticristo, né? Ele fala assim, mas também há um tempo determinado por Deus para que eles reinem, não vão reinar para sempre. E ele diz assim, que eles vão estar juntamente com a besta. Então, esses chifres que você está vendo na imagem, na cabeça da besta, representam autoridades governamentais, políticos. E diz mais, estes, no 14, combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Gente, eu não sei se vocês já estudaram, já ouviram falar sobre a batalha do Armagedon. A Bíblia fala que durante o período da grande tribulação vai acontecer essa batalha. É sobre isso que nós acabamos de ler aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele vai vir agora, mas de uma forma diferente. Nós lemos nos evangelhos que Jesus, ele veio como um cordeiro, e como um cordeiro mudo, ele ficou ali calado e ele se sacrificou por nós e ele levou os nossos pecados. Mas agora o cordeiro virá de forma diferente. Ele vem agora para vencer, ele vem agora para fazer justiça, tá? Aos seus escolhidos. E o que a Bíblia está nos falando aqui, o anjo está dizendo é que o anticristo e esses reis, eles combaterão
né? Lutarão contra o Cordeiro. Gente, alguém pode vencer Jesus. E o Senhor diz, e claro, né? E claro, e vencerão os que estão com Jesus também. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Você pode sofrer perseguições, você pode sofrer por causa do nome de Jesus, mas há um dia reservado, louvado seja o nome do Senhor. Já está tudo consumado, tudo decretado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Embora muitos se levantem contra nós, gosto muito desse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos se levantarão contra o Cordeiro, mas o próprio Cordeiro, não é eu e você, o próprio Cordeiro é quem vai lutar, é quem vai vencer. E nós venceremos com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus vencerá junto com o seu Senhor. É sobre isso que o anjo está falando aí. Veja que já está tudo revelado. O que vai acontecer, já está tudo revelado. Vai ter morte de cristãos, vai ter morte de pessoas por não negar o nome de Jesus, vai. A prostituta estava embriagada com o sangue dos santos. Mas eles são vencedores em Cristo Jesus, porque o próprio Cordeiro é que virá, aleluia, e vencerá. Vamos mais? Gente, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Diz assim, agora o versículo 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Já explicou, gente, já explicou. Você viu lá a besta sobre as águas, com a prostituta lá pongada nela. Então, já tá falando, as águas representam povos, nações, línguas, né? Para você ver que há uma diversidade, né? Então, já explicou. O anjo já explicou, o João já explicou para nós. E diz mais, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia, e deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Veja que esses reis, essas autoridades, esses líderes políticos, eles abrirão mão, né, do seu poder para passar para o anticristo. E eles se levantarão contra a prostituta, contra a mulher, contra esse falso ensino, contra esse sistema religioso idólatra, né? Mas por quê? Por que vai acontecer isso? Porque Deus colocou isso no coração deles. Veja, gente, como Deus controla tudo. Tá tudo certinho, sabe? Nada vai sair do controle de Deus, só vai acontecer assim, porque tá escrito até aí, só vai até aí. Eles vão durar por pouco tempo. Eles vão começar a brigar entre si. Eles começam a se levantar contra a mulher, né? Contra esse sistema religioso que está assentado em cima da besta. E enfraquecerão, né? E aniquilarão essa prostituta, e o poder desses reis será dado a quem? A besta. Tudo vai centralizar nela ali, no anticristo. E diz mais, no versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Gente, a grande cidade. Aqui está o mistério. Quem é a grande cidade? No tempo de João, qual era o lugar conhecido como a grande cidade? Você já pensou sobre isso? Eu vou deixar isso aqui para você. Isso aqui traz uma grande revelação para nós. Então, é deste lugar que esse sistema ele opera. É neste lugar que ele sempre esteve, se fortificou e influenciou nações. Mas haverá um dia, está reservado já por Deus, para que esse sistema, para que esse império, ele venha cair por terra, né? Estudiosos falam que este lugar é Roma. Você já ouviu falar sobre isso? Então, qual é a religião que opera ali?
Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso, nós concluímos o capítulo 17 do livro de Apocalipse. E logo estaremos no próximo vídeo, no capítulo 18. Gente, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Eu já havia gravado esse capítulo, mas eu voltei aqui para compartilhar, tentar uma forma mais clara para vocês. E eu espero que eu tenha conseguido alcançar, tá? O entendimento e a compreensão de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e tchau, tchau.